A paz do Senhor Jesus esteja com você, a sua casa, a sua família. Amém? Um prazer estar aqui nessa noite com você, mais uma vez, né? Nosso grupo Encontro e Vida. É um momento de nós estudarmos a palavra de Deus, nós aprendermos um pouco mais, né? Da palavra do Senhor. Amém? Então, estou muito feliz de estar mais um dia aqui com você, nesse grupo. Eu sei que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, assim como Ele tem já feito, né? Através dos grupos, tem sido uma grande bênção para você, para sua casa, para mim, para minha casa, eu tenho certeza. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus a todos vocês são bem-vindos. Amém? Para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus e também para orarmos juntos um pouco. Amém? Então, convido você a que nós possamos adentrar na presença de Deus, orando pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nessa noite, nós colocamos a nossa vida na Tua presença. Eu quero apresentar este grupo em Tuas mãos. Eu apresento cada casa, cada família, cada um que está nesta hora conectado através do canal da igreja no YouTube. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias, que o Senhor esteja adentrando nessa hora em cada lar, Senhor. Tu conheces cada coração, Tu conheces a necessidade de cada família, a necessidade de cada um de nós. O Senhor conhece, a Tua palavra diz que antes mesmo que a palavra venha sair da nossa boca, o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações, o Senhor sonda as mentes, o Senhor sabe aquilo que está no mais secreto de cada coração, os desejos mais profundos, segundo a Tua vontade. O Senhor sabe as necessidades, os problemas que cada um tem enfrentado. Tu conheces cada coisa, o Senhor conhece a nós no nosso íntimo, o Senhor conhece o nosso íntimo, o íntimo de cada um, Pai. Por isso, nessa hora, entra nesse lar, entra nesta casa, entra nesta família. Tu és aquele que pode adentrar, Senhor. O Senhor tem liberdade. Diga ao Senhor, igreja, nessa noite, Tu tens liberdade para agir na minha casa, liberdade para agir na minha família, liberdade para agir na minha vida. Senhor, Tu és aquele que tem o controle, Tu és aquele que tem liberdade para agir em nós, através de nós. Tu és aquele que tem todo o poder, Tu és aquele que reina, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és fiel, as Tuas promessas não falham, a Tua palavra não falha, ela é fiel na nossa vida, ela é poderosa, Senhor. Nesta noite, adentra em cada lar, adentra em cada casa, adentra em cada família, Senhor. Vai gerando fé nos corações, vai arrancando todo peso, todo fardo, vai arrancando todo medo, toda opressão. Nessa noite, nós repreendemos no nome de Jesus, nós clamamos a poder no Teu sangue, a poder no Teu sangue, diga em voz alta, a poder no sangue de Jesus, a poder no sangue de Jesus, a poder no sangue de Jesus, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer refrigério na alma, que haja, Senhor, o favor do Senhor sobre cada lar, sobre cada casa, em cada família. Tira todo impedimento, tira toda barreira, tira toda opressão, tira todo fardo, todo jugo, tudo aquilo que vem prender, tudo aquilo que vem amarrar, tudo aquilo que vem impedir o Teu agir. Tu és aquele que gera fé nos corações. Nessa noite, que haja fé viva nos corações, vai entrando e tirando toda enfermidade. Nós repreendemos toda enfermidade. Levante as suas mãos aí na sua casa.
Eu não sei se você está na sala, aonde você está, levante as suas mãos e declare a saúde do Senhor nessa casa, a bênção do Senhor nessa casa sobre a minha vida, sobre a minha família. Abençoa os teus filhos nessa hora, diga a saúde sobre vocês, a saúde para sua esposa, a saúde para o marido, a saúde para o pai, para a mãe, para o sobrinho, para um conhecido, para um ente querido. A saúde de Deus vai restaurando a saúde, vai trazendo libertação. Tu és Jeová Rafá, aquele que cura todas as enfermidades, vai agindo e entrando nos lares com cura. No teu sangue há poder, arrebenta, Senhor, nesta noite, todas as cadeias que prendem, toda opressão, toda enfermidade, todo fardo, todo jugo, tudo aquilo que vem, Senhor, contra a tua vontade, vai limpando de todo pecado. Vai purificando os corações, vai purificando a nossa mente, a nossa vida, que possamos nessa noite estar no teu altar, possamos os nossos ouvidos estar atentos à tua voz, os nossos olhos firmados, fixos em ti. Tu és o Redentor, tu és o Salvador, tu és o provedor, tu és aquele que é fiel, justo, aquele que agiu no passado, aquele que age hoje, aquele que não perde causa, mas é aquele que continua agindo poderosamente, imediatamente. Nós cremos no teu mover, nós cremos no teu agir, nós cremos, Senhor, que o Senhor está agindo agora mesmo. A fé é a certeza. Nós declaramos nesta noite, agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Declare isso em voz alta na sua casa. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é por mim. O Senhor está na minha frente. O Senhor me guarda. O Senhor me protege. O Senhor protege nossas casas, nossa família. Oh, Senhor, aqueles que têm a tua proteção, aqueles que estão debaixo das asas poderosas do Altíssimo, podem descansar. Diga com fé, eu posso descansar. O Senhor está agindo por mim, pelas minhas causas. O Senhor age, o Senhor não tosqueneja, Ele não dorme. O Senhor, o guarda de Israel, é aquele que pleiteia as nossas causas, é aquele que está à frente do seu povo. Diga, eu sou Israel de Deus. Diga, eu sou a herança do Senhor. O Senhor tem planos na minha vida. Os planos do Senhor não são frustrados. Declare isso, igreja do Senhor, nessa hora, em unidade, em concordância, com fé. Diga, os planos do Senhor na minha vida não são frustrados. Aquilo que Ele determinou, diga, aquilo que Ele determinou, como está escrito em Salmo 139, aquilo que está determinado a meu respeito, é aquilo que o Senhor fará. Diga, eu creio e eu declaro aquilo que o Senhor determinou a meu respeito, a respeito da minha casa, e eu creio, conforme diz a tua palavra. Declare, igreja, isso nessa noite. Eu creio nas promessas do Senhor, eu creio na vitória do Senhor, eu creio no agir do Senhor, eu creio. Diga com a sua boca, declare com fé nessa hora. Oh, Senhor, nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir, nós cremos na manifestação do Senhor, e que o teu Espírito Santo está agindo poderosamente nessa hora. Vai soprando o teu Espírito nas casas, nas famílias da tua igreja. Vai soprando, vai arrancando toda a depressão, vai arrancando toda a tristeza, todo o desânimo, toda a incredulidade, toda a falta de fé, tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Vai arrancando nesta hora, vai arrancando, quebrando as cadeias, quebrando as correntes. Abre as comportas do céu sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Oh, levanta os teus atalaias, os teus servos, as tuas servas, os teus ungidos,
ungidos, levanta os intercessores, levanta um povo, Senhor, que te ama, como nós temos lido na tua palavra, levanta o povo, aquele que se chama pelo teu nome, levanta este povo que clama de dia e de noite, levanta este povo que intercede, este povo que não retrocede, este povo que avança em fé, este povo que tem coragem, que tem a força como tinha Caleb, a coragem de Josué. Levanta este povo que crê na tua palavra, este povo que glorifica o teu nome, que ama a tua presença como amava Samuel, a este povo que obedece a tua voz como Moisés, este povo, Senhor, ungido, consagrado, separado, Senhor, este povo que te ama. Levanta intercessores, que a Bélgica seja abençoada, que as nações sejam abençoadas nesse dia, que o teu povo seja levantado, a tua igreja. Senhor, a tua igreja seja abençoada nesse dia. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, e nós cremos e nós declaramos, vai quebrando todo peso, toda opressão, tudo aquilo que tem sido maquinado contra a igreja do Senhor na face da terra, vai quebrando agora. Declare igreja com fé, em unidade, porque a palavra de Deus diz, quando 2 ou 3 de vós estão reunidos no meu nome, o Senhor opera. Eu estou aqui sozinha, mas minha família está lá embaixo, a sua família está aí com você, e 2 ou 3, você pode declarar. Talvez você está sozinho, você declara comigo nessa hora, em unidade, através do canal do YouTube, e declare: nós cremos no agir do Senhor, que a igreja do Senhor cresce, que a igreja do Senhor tem avivamento, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O Espírito do Senhor sopra nessa noite, nos 4 cantos desta nação, da Bélgica, das nações, do Brasil. Vai trazendo limpeza, vai sacudindo as estruturas, Jeová. Continua agindo com a tua mão forte e poderosa, sacudindo as estruturas. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Vai agindo onde nós não podemos, mas a tua igreja, o teu povo, aquele que crê em ti, permanece firme e fiel. Tu és poderoso. Vai levantando o teu povo e a tua igreja. Levanta os pastores, suas famílias, levanta os líderes, levanta os que trabalham na tua casa, sem esmorecer, aqueles que amam a tua presença, aqueles que buscam fazer a tua vontade. Vai levantando nesse dia, vai fortalecendo, revestindo de toda a armadura do Senhor. Deus, nessa noite, clamamos a ti. Abençoa as casas, as famílias, os líderes, aquele que é recém-convertido, aquele que tem chegado agora, aquele que ministra a tua palavra, aquele que evangeliza, aquele que ora. Fortalece os jovens, fortalece as crianças, fortalece os teus ungidos, fortalece o teu povo, Senhor, o teu povo, fortalece o teu povo nesta terra, fortalece e desperta a tua igreja, que onde, Senhor, haja, Senhor, a tua presença, que haja um renovo, sopra o teu Espírito. Senhor, libera os teus anjos sobre esta terra. Libera, Senhor, o teu favor nessa noite. Enche o teu povo da tua glória. Enche o teu povo da tua glória. Enche o teu povo da tua glória. Fortalece os braços cansados. Aqueles que esperam em ti renovam as suas forças. Aqueles que esperam em ti renovam as suas forças. Tu és poderoso. Renova a força do teu povo. Fortalece o teu povo. Senhor, e faz-nos ir além naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Seja abençoado aí na sua casa. Seja abençoado você, a sua família. Seja abençoada
toda a sua vizinhança seja abençoada, o lugar onde você mora seja abençoado, né? A palavra de Deus é assim, a bênção não é só para nós, ela se estende até nas nossas gerações, né? Nos filhos dos filhos. A bênção de Deus, ela se estende, aleluia, ela se estende, amém? Você crê nisso? Aleluia. Nessa noite, eu ia falar sobre um outro assunto, mas o Senhor, Ele fala ainda fortemente no meu coração. Eu não sei se Deus está falando só comigo, penso que não, mas eu creio que Deus está falando com mais pessoas sobre a fé. E eu quero continuar declarando, vamos dizer assim, a segunda parte, a fé é a certeza, né? Eu quero continuar, hoje queimou ainda no meu coração, estava trabalhando, e Deus estava falando, a fé é a certeza, a fé é a certeza. Essa semana toda eu declarei muitas e muitas vezes, a fé é a certeza. E eu quero deixar com você mais essas histórias, mais 3 homens de Deus, mais 3 histórias da palavra de Deus. Na verdade, eu ia até falar, quando Deus falou comigo, não, a fé é a certeza, eu falei, vou continuar nessa linha. Eu separei um homem só de Deus para falar. Mas aí, 15 minutos antes, eu senti de falar de 2 outros também. Então, eu creio que Deus está nesse assunto e eu quero compartilhar com você. Então, nosso texto base continua sendo Hebreus capítulo 11. E eu quero que você declare isso com fé. A fé é a certeza, a fé é a certeza. Não tem nada que impede o agir de Deus, né? A fé agrada a Deus, ela toca o coração de Deus. A fé é a certeza de grandes coisas que Deus vai fazer. É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza do que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós, né? Então essa é uma versão diferente que eu tenho aqui na minha casa, mas a fé é a certeza de coisas que virão, coisas poderosas. Você pode crer comigo nessa noite e declarar mais uma vez que a minha fé cresça, que o Senhor aumente a minha fé. A fé é a certeza de coisas maravilhosas que virão. Se você crê, Deus vai fazer. Deus é poderoso, Deus não é limitado. O braço dele é forte e poderoso e ele continua agindo de uma maneira poderosa. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. 2 das histórias que eu vou falar hoje rapidamente com você, 2 dos homens de Deus com os quais eu vou citar os quais eu vou citar nessa noite, estão no próprio livro de Hebreus. E você pode ler depois com calma, né? E também a história com calma desses homens de Deus extraordinários. A palavra de Deus é extraordinária. Você pode dizer isso? A palavra de Deus é extraordinária. Ela gera fé no nosso coração. Por isso que você não pode deixar de ler a palavra de Deus. Toda vez que você lê essa palavra, ela gera fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E ela vai gerando fé, e ela vai crescendo como uma semente, e vai vindo um novo ânimo, nova coragem, né? Por isso que às vezes tem pessoas desanimadas, tem pessoas que não rompem, tem pessoas que ficam tropeçando, e quando você vai ver é porque não lê a Bíblia, não lê a palavra de Deus, não toma posse da palavra de Deus. E eu te encorajo hoje, não fique prostrado. Eu sei que às vezes você pode dizer assim, quantas vezes já ouvi isso, e eu mesma já falei isso, eu não tenho força nem para ler a palavra de Deus, não tenho força, mas eu quero te incentivar, encorajar, leia a palavra de Deus, leia em voz alta, declare, profetize, e a fé vai brotar, porque a palavra de Deus não mente, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E nessa noite eu quero deixar com você o primeiro homem de Deus, que eu vou falar rapidinho, é Noé. Noé foi um homem de Deus extraordinário, né? Noé, a história de Noé se encontra no capítulo 6 de Gênesis, depois você pode ler, e essa história, ela é muito rica, ela é muito maravilhosa. Você sabe que Abraão é chamado pai da fé, mas Abraão, ele vem para frente ainda da história de Noé. Noé era um homem que a palavra de Deus diz que quando o pai, eu vou lá
em Gênesis capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia, né? Na verdade, um pouquinho antes, eu vou deixar guardado aqui meu texto de Hebreus, porque eu não quero fugir dele, mas um pouquinho antes, no capítulo 5, ele vai falar a respeito de um grande homem de Deus que também está em Hebreus. Não é o nosso assunto de hoje, mas em Hebreus fala que houve um homem que era tão santo, que amava tanto a Deus, que queria tanto estar na presença de Deus, que Deus o levou para si. Deus pegou esse homem e trouxe para si. O nome dele era Enoque, né? E no capítulo 5 vai contar, vai falar sobre Enoque e vai dar os descendentes de Enoque. E um dos descendentes de Enoque é justamente Noé. Noé é o bisneto de Enoque. Então, Noé teve na família dele homens de Deus. Noé, ele teve na família dele, o seu bisavô era um homem que foi levado para Deus. Ele foi, Deus o considerou tão seu amigo, tão seu íntimo, que a palavra de Deus diz que Enoque, ele sumiu da terra. Deus o tomou para si. Enoque era um homem que andava com Deus, que amava a intimidade com Deus. E Noé nada mais é do que bisneto de Enoque. E a palavra de Deus, então, começa a história de Noé, no capítulo 5 ainda, diz que o seu pai, Lameque, teve Noé, e disse assim, esse menino, essa criança, ela é o consolo. Ele servirá de consolo. Noé significa consolo, aquele que veio para consolar numa terra sofrida. Quero dizer para você que Deus tem planos na sua vida, Ele tem projetos na sua vida. E se você crer, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Aquilo que Deus tem preparado, determinado na sua vida, na sua casa, na sua família, vai se cumprir. Deus vai realizar, Ele vai fazer. E a palavra de Deus diz que Noé, ele nasce, ele vem, ele vive numa geração, e aí começa o capítulo 6, na época de Noé, o crescimento da população mundial, houve uma explosão demográfica. O mundo cresceu muito, a população no mundo cresceu muito, porém, era uma população pervertida. A palavra de Deus diz que o Senhor viu como o homem foi ficando cada vez pior e que tudo aquilo que ele pensava e queria era sempre mal. Noé viveu numa geração completamente pervertida. E nessa época Deus diz, eu vou limitar a vida do homem. O homem começou a viver de uma maneira tão errada que ele começou a viver menos. Deus falou, 120 anos está bom para o homem, porque até então o homem vivia muito. Mas a palavra de Deus diz que Noé, ele era íntegro. Noé, ele era justo. Noé, ele era o consolo da terra. Ele era o consolo das nações. Que maravilhoso! Um pai com visão, que teve um outro pai com visão e que teve um outro pai, Enoque, que amava Deus, que se ocupava da presença de Deus, que foi retirado da terra, porque esse homem nem merecia, como diz Hebreus, homens e mulheres os quais o mundo nem merecia. E Noé, esse homem justo, esse homem íntegro, ouve a voz de Deus numa geração que não conhece a Deus, numa geração completamente perdida. Deus olha e fala assim, olha só, versículo 8, Noé dava alegria ao Senhor, a minha versão fala. Antes, um versículo antes, disse o Senhor, vou fazer desaparecer da terra a humanidade. Em que ponto que o homem chegou? Mas havia uma família que cria em Deus. Havia o bisneto de Enoque, ele cria em Deus. A Bíblia diz que Noé dava alegria para o Senhor. Você tem dado alegria para o Senhor? Talvez alguns digam, mas a minha volta está tudo ruim, está tudo difícil, o mundo está perdido, as pessoas são más, né? Tem gente má em todo lugar, em todas as nações, o mundo está corrompido, continua, né? A maldade continua no mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno.
Mas você tem servido a Deus, você tem obedecido a Deus, você tem dado alegria ao Senhor. Eu quero que você, nessa noite, você declare com fé, e mesmo em meio a uma multidão de dificuldades, do mundo difícil, corrompido, mas que você tenha fé no Senhor, que você creia no Senhor, ainda que toda a sua família talvez não sirva ao Senhor, mas você declare: eu servirei ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos hoje até uma igreja corrompida. Nenhuma igreja é perfeita, é bem verdade, nenhuma igreja é perfeita, mas há tantas pessoas desagradando o coração de Deus, são tantos os que andam na direção do mundo, desagradando a Deus, fazendo a vontade da carne, fazendo coisas, concupiscências, coisas que não agradam a Deus, mas você pode ter aqui um exemplo maravilhoso de alguém que decidiu ser íntegro, alguém que era um homem puro, alguém que numa geração corrompida amava a Deus e servia a Deus. Ele tinha fé. Noé tinha fé. E Deus fala com Noé: faça um navio, faça uma arca. Deus ensinou Noé como fazer essa arca. Eu não tenho tempo para te ensinar tudo agora, mas a palavra de Deus diz que Noé fez tudo o que Deus mandou. O último versículo do capítulo 6. Noé fez tudo o que Deus mandou. E você sabe o que? Ele fez porque ele tinha fé. Porque ele acreditou na palavra de Deus. Porque ele cria, ele ouvia a voz de Deus. E mesmo em meio a tantos que não acreditavam, toda uma população imensa que não cria, mas ele decidiu crer, ele decidiu ter fé, e ele fez conforme a palavra de Deus. E essa história é maravilhosa, porque Noé não construiu essa arca assim do dia para a noite. Ele levou 100 anos com a sua família construindo. Foram 100 anos de fé. Foram 100 anos acreditando num sobrenatural. Quando ele ouviu a voz de Deus, que ele teve 100, Cão e Jafé, ele, com seus filhos, que ele ouviu a voz de Deus, ele tinha 500 anos. Quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Imagine só a fé que ele teve para ver o sobrenatural, para crer numa palavra onde todos deviam achar, toda aquela geração devia achar que ele era louco. Ele era louco, não era louco, não era louco. Ele era louco pela vontade de Deus, ele queria fazer a vontade de Deus, ele sabia quem tinha falado com ele. Noé tinha fé, fé é a certeza que Deus tinha falado com ele. Talvez Deus falou alguma palavra com você e você tem se esquecido. Não perca a fé. Não perca a fé, ainda que demore, não perca a fé. Levou 100 anos a construção da arca, mas eles entraram na arca. Eles entraram na arca e choveu. A palavra de Deus diz que rompeu-se as comportas do céu, que da terra brotava água e as mais altas montanhas foram cobertas, acima delas 6, 7 metros ainda. Choveu 40 dias e 40 noites. Noé estava completamente abandonado, vamos dizer assim, nas mãos de Deus. O abandonado que eu quero dizer assim é como em francês, né? S'abandonner, o sentido. Ele estava completamente nas mãos de Deus, sendo guiado. Aquela arca estava sendo guiada, não havia controle humano. Quando você anda por fé, quando você crê no sobrenatural, você se deixa levar pela vontade suprema, soberana de alguém que reina, e você se abandona, você se deixa levar pela vontade daquele que reina. Quando você anda por fé, Deus que controla a sua vida. Noé passou mais de um ano dentro daquela arca. 40 dias e 40 noites choveu sem parar. Imagina, corpos boiando. Nada mais era visto, só aquela família dentro da vontade de Deus, sendo guiados, sendo dirigidos. Eles não sabiam o que ia acontecer. E depois parou de chover, mas água estava por todo lado. Por todo lado. Toda a raça humana foi
foi exterminada, todos os seres vivos desapareceram, somente aqueles que estavam na arca, somente aqueles que creram no sobrenatural sobreviveram. Teve um remanescente daqueles que tiveram fé. Só quem tem fé vence, só quem tem fé sobrevive. E ele não só ele é abençoado, mas quem tem fé abençoa a sua casa e a sua família. Declare a fé, a certeza. Ah, que maravilhoso! A fé de Noé deu continuidade na humanidade. A fé de Noé fez com que o ser humano não desaparecesse. A fé de Noé e de sua família, a aliança que Noé teve com Deus, quando ele saiu da arca, um ano depois, um ano de arca, um ano tendo que ter fé, 100 anos para construir, 100 anos chamado de louco, um ano dentro da arca. Mas quando ele sai, Deus faz uma aliança com ele. Ele diz: nunca mais eu destruo a terra, nunca mais eu extermino a humanidade. Aleluia, a fé, a certeza, a fé traz salvação. A fé traz salvação para você e para sua casa. Ah, a fé de Noé salvou a humanidade. Que maravilhoso. Poderia até aqui falar da fé de José, mas não vou entrar não, porque José, a sua obediência, aquilo que ele fez, salvou a humanidade também, mas não vou entrar nisso hoje. A segunda pessoa que eu quero falar de fé, que também se encontra em Hebreus capítulo 11. Que maravilha, né? Diz aqui, olha só, Noé, antes disso, Noé foi outro que confiou em Deus, Hebreus 11, 7. Quando ele ouviu o aviso de Deus acerca do futuro, Noé creu nele, creu em quem? Em Deus. Muito embora não houvesse, então, nenhum sinal ainda de dilúvio, e sem perca de tempo ele construiu a arca que salvou sua família. A crença de Noé em Deus estava em contraste direto com o pecado e a incredulidade do resto do mundo. Quando você tem fé, tem diferença entre você e outro que não tem fé, mas vai fazer o quê? É um contraste entre o que tem fé e a incredulidade que está no mundo. Que lindo. A palavra de Deus diz: porque ele creu, ele fez o que Deus mandou ele fazer. Faça aquilo que Deus manda você fazer. E agora diz, no versículo seguinte, Abraão confiou em Deus quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para longe. Esse é um outro homem de Deus que eu quero falar. Esse é o segundo homem de Deus que eu quero falar nessa noite. E a história dele está em Gênesis ainda, no capítulo 12. Uma história que é muito conhecida também, maravilhosa. A palavra de Deus diz que Deus aparece. Deus vem para Abraão, né? Deus disse a Abrão, não era nem Abraão ainda. Deus disse a Abrão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abençoarei você e farei com que o seu nome fique conhecido, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E aí vem a frase que eu quero deixar hoje: o mundo inteiro será abençoado, Abraão, por causa de você. Que maravilha! Que maravilha! Quando você crê em Deus, quando você tem fé, a fé é a certeza de grandes coisas que virão. Esse homem que ouve a voz de Deus, esse homem que vai para um lugar onde ele nem sabe onde é, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não falou para ele: vai ali ou vai aqui, vai para a terra que eu vou te mostrar, e ele foi. Ele obedeceu à voz de Deus, ele obedeceu, ele teve fé que Deus estava guiando, que Deus iria mostrar, que Deus iria fazer coisas tremendas. É lindo ver a história de Abrão. A palavra de Deus diz: eu abençoarei você e farei com que você fique conhecido, e você será uma bênção para os outros.
Quando você tem fé, quando você entra nessa vida de fé, quando você entra no sobrenatural de Deus, não só você é abençoado, mas aqueles que estão à sua volta, sua família, as gerações que vêm depois de você são abençoadas por Deus. E eu acho tão lindo, porque em Mateus, no capítulo 1, Abraão entra na genealogia de Jesus. Ele entra na genealogia de Jesus. O mundo inteiro, Abraão, será abençoado por sua causa. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Nessa noite eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você viver por fé, se você obedecer ao Senhor, se você crer que Deus tem algo determinado para você e a sua casa, você será abençoado. O mundo inteiro, Deus disse a Abraão, será abençoado por causa de você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a palavra de Deus diz que por causa de Abraão, a fé de Abraão, todo povo se formou, toda uma nação se formou, a nação de Israel, povo escolhido de Deus, povo amado de Deus, toda a nação de Israel, e Abraão, e Isaac, e Jacó, e José, e Josué, e Moisés, e aí vai em todas as nações da terra. Um povo numeroso hoje que se levanta, aqueles que estarão diante do Cordeiro um dia, de todas as tribos, raças e nações. A palavra de Deus disse, aleluia, a palavra de Deus diz a Abraão, a tua descendência será numerosa. Deus diz a Abraão, sai para fora da tua tenda, olha as estrelas, se é que tu podes contá-las. Olha para o céu, Abraão. Olha para o céu. Olha e veja se tu podes contar. Essa é a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Apocalipse diz, eu vi milhares e milhares, aleluia, milhares e milhares como a areia do mar, diante do Cordeiro, diante do Cordeiro, diante do Cordeiro. E por causa de Abraão, um povo foi formado, a raiz de Davi. E dele veio a estrela da manhã, o mais lindo entre os milhares. Aquele que deixou a sua glória, aquele que esvaziou-se de si mesmo, que fez homem. Aquele que veio na hora exata, no tempo exato. Aquele que te ama, aquele que te escolhe, aquele que te salva. Deus poderoso. Deus poderoso. Você consegue ver? Você consegue imaginar nessa noite a bênção de um homem de fé? Você consegue imaginar a bênção, o alcance de alguém que tem fé? Alguém que sai da sua tenda, que deixa os seus parentes e que ouve a voz de Deus. Milhares e milhares. Os amados do Senhor, a nação de Israel, e nós que somos filhos de Abraão. Que maravilha! Noé, Gênesis 6, a fé dele salva a humanidade. Gênesis capítulo 12, a fé de Abraão, que traz o Salvador. Que maravilha, o mundo inteiro é abençoado por causa da fé de Abraão. Que maravilha. E a última história que eu quero deixar para você nessa noite, porque se eu for aqui eu vou ficar chorando e o negócio vai pegar, né? É uma história do Novo Testamento que Deus colocou também no meu coração e que eu particularmente gosto tanto. Gosto muito. Já preguei muitas vezes e, sobretudo, até no Impacto eu prego muito sobre isso. Está em João, no capítulo 11, a história de Lázaro. Eu quero fechar aqui esse grupo hoje declarando a fé, a certeza. A fé é a certeza de coisas maiores que virão.
E nesse dia eu nunca tinha observado dessa maneira, mas eu quero só destacar algo muito lindo que eu vi agora há pouco ainda, na verdade, abriram-se os meus olhos, né? Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Todos nós conhecemos a história de Lázaro, né? Talvez alguém não conheça direito. É aquela família que Jesus amava demais, né? Marta, Maria, Lázaro. E a palavra de Deus diz em João 11 que Lázaro estava doente. Então, que eles mandam buscar Jesus, porque é um amigo íntimo deles. Jesus amava muito essa família. Que lindo, né? Ser amado de Jesus. Você é amado do Senhor, né? Não deixa nunca o diabo dizer o contrário, que você não é amado do Senhor. É mentira, é um engano. Ele vem para matar, roubar e destruir, mas você é amado do Senhor. Você é amado. E essa família, eles eram amados de Deus, muito amados. E eles mandam vir Jesus, mas Jesus não vem na hora, né? Então, Lázaro, ele morre. E então, quando Jesus está chegando, Marta, versículo 21, né? Olha, elas estavam sofrendo, né? Versículo 20, quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, ela foi ao encontro dele. E Maria ficou sentada em casa. A Maria é sempre aquela que está sentada. Ela é tão calma, Maria. E a Marta é mais agitadinha, né? Marta já saiu correndo quando ela ficou sabendo. E o que eu quero destacar está aqui. Olha só o que Marta fala. Marta fala assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Não sei se você entendeu. Ela cria, ela tinha fé, e fé é a certeza. Ela tinha certeza que se Jesus tivesse vindo, o irmão dela não teria morrido. E tão linda essa história, que eu nunca tinha observado, que Maria, aí antes disso, né, ele vai falar, o seu irmão vai voltar a viver, Jesus disse. E ela disse, sim, no dia da ressurreição ele vai voltar e tudo. E Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Jesus tinha um plano, ele está reinando, Deus tem o governo de toda a situação nas suas mãos, né? Nós não precisamos nos desesperar. E eu acho interessante que aí é a vez de Maria. Maria vem correndo, depois você lê a história. Ela vem então correndo também. E ao chegar onde Jesus estava, no versículo 32 de João 11, fala assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você consegue ver a fé das duas irmãs? As duas irmãs, sem estar uma junto com a outra, as duas irmãs falaram a mesma coisa. Elas criam que Jesus era poderoso. Elas criam que Jesus era o Filho de Deus. Elas criam que Jesus operava milagres. Elas criam no poder da autoridade de Jesus. Elas sabiam que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria padecido da enfermidade. E a palavra de Deus diz que Jesus se comove tanto, e ele chora, e as pessoas que estão em volta dizem, olha o quanto ele os ama, né? O quanto ele o amava, o quanto Jesus o amava. E então, acontece o extraordinário. A fé é a certeza. A fé das duas irmãs estava limitada. Elas não imaginavam. Elas acreditavam, sim, que se Jesus estivesse ali na hora que elas achavam certo, na hora certa delas, Jesus teria curado Lázaro. Mas Jesus tinha outro plano. Jesus ia agir de uma outra maneira. Deus tem planos. Você só precisa crer. Deus tem planos para mim e para você, e nós só precisamos crer. A fé é a certeza. É a certeza. E então o sobrenatural acontece. O sobrenatural tem lugar. O sobrenatural acontece no meio dessa família, nessa localidade. O sobrenatural. O sobrenatural.
O sobrenatural acontece. A fé dela estava limitada. Talvez a tua fé está limitada, mas eu quero te dizer nessa noite que se Deus tem uma palavra liberada, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Eu declaro isso. Quando Deus tem um propósito, quando Deus quer fazer, não tem nada que segure o braço de Deus. Não tem nada. Se Deus quiser glorificar o seu nome em alguma coisa, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer. E eu declaro isso sobre a igreja do Senhor nesse dia. O avivamento vai chegar, porque Deus tem falado. Ele virá e Ele não tardará. E o Senhor fará aquilo que está no seu desígnio, aquilo que está no seu plano, aquilo que está no controle dEle. Ele fará na hora certa, independente da minha fé ou da sua. E a fé é a certeza, mas nós cremos que Ele fará. Eu creio que tem um povo que crê nas promessas, um povo que crê no avivamento, um povo que crê, mesmo que as coisas sejam contrárias. Tudo estava contrário. Talvez você está dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o coronavírus não estaria. Ei, Deus tem o controle. Tudo é para a glória dele, é para o louvor da sua glória. Creia na palavra de Deus. Deus não perde o controle e o extraordinário vai acontecer, porque a palavra de Deus se cumpre e se cumprirá. Creia, a fé é a certeza. Creia como Noé, mesmo que tudo seja contrário à sua volta, que o mundo esteja perdido, o mundo esteja indo de mal a pior. Todas as pessoas contra, você indo na direção contrária e lutando 100 anos de construção de arca. Talvez você diga, Senhor, é difícil demais, mas creia como Noé, creia como Noé. Continue crendo e você verá a salvação que vem de Deus. Creia como Abraão, pai da fé. Creia que em você serão abençoadas outras pessoas tantas. Creia que a sua volta, sua descendência será abençoada, os seus filhos serão abençoados. Essa é a maior riqueza que você pode deixar a alguém. É a maior riqueza, a fé. A fé é a maior riqueza que você pode deixar aos seus filhos. Tantos pais, tantas mães lutando, trabalhando, levantando de madrugada, dormindo tarde. Se o Senhor não edificar sua casa, em vão vigia. A sentinela, em vão são aqueles que trabalham, diz a palavra de Deus. Deixe fé, a fé é a certeza, é a fé que fica, é a fé que permanece. Se você deixar a fé implantada, firmada no coração de uma nova geração que vem depois de você, a fé é a certeza, coisas maiores virão. Coisas maiores. Um dia talvez eu não estarei aqui, mas que a minha descendência possa proclamar o reino. Como Noé proclamou, o bisneto de Enoque, aquele que foi tomado por Deus, um homem santo, extraordinário, Enoque, aquele que viveu para fazer a vontade de Deus e foi levado dessa terra. A terra não era digna de Enoque. Tenha fé, deixa a fé fincada no coração da sua descendência. A fé é a certeza que você não está só, é a certeza de um Deus que te cura, é a certeza de coisas maiores que virão, de que Deus não falha, que as suas promessas são fiéis. A fé é a certeza. A fé é a certeza que o sobrenatural vai acontecer. Aquilo que você espera
espera, vai acontecer. A fé é a certeza de coisas maiores, extraordinárias da parte de Deus para você e para sua casa. E em ti serão abençoadas as nações, povos, nações, a sua descendência. Aleluia! Tenha fé, mesmo que ela seja pequena do grão de uma mostarda, né? Como o grão de uma mostarda. Como a fé de Marta e Maria. Se o Senhor estivesse aqui, ele não ia ter morrido. Tenho certeza que ele não tinha morrido. Tenho certeza que Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E Maria, que se lança nos pés de Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele não tinha. O Senhor não ia deixar Lázaro morrer. Mas ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o milagre se produziu. Aquilo que estava no coração de Deus se produziu de maneira extraordinária. Lázaro! 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 Talvez hoje você está com uma causa impossível. Talvez hoje você está me ouvindo e a sua causa é impossível demais. Seu filho está desviado, não quer voltar para Deus. Seu marido não quer saber de Deus, sua mulher não quer saber de Deus, seu casamento está de mal a pior, eu não sei o que pode, uma enfermidade que não é curável, tão fácil assim com remédio, eu não sei, mas eu quero dizer para você, Lázaro não tinha mais jeito não. Uma pessoa ainda disse pro apóstolo esses dias, tudo se resolve, só se morrer que não resolve mais. Era o caso aqui. Mas Jesus disse: Lázaro, daí, aqui. Você sabe que nessa passagem da Bíblia não tem nem verbo. O verbo é a ação, né? A gente estuda em português. O verbo é a ação. Na nossa Bíblia, na nossa tradução, tá sai para fora, né? O sair. Mas no original da Bíblia diz: Lázaro, daí onde você está, aqui onde eu estou. Quer dizer que o morto não tinha vontade própria. Quer dizer que quando Deus determina, ele faz. Sai, Lázaro, daí para cá que eu te ordeno. E a Bíblia diz que ele foi arrancado e ele saiu todo enfaixado, todo enrolado. E Jesus olhou para ele vivo e disse: desatai, deixem ele ir. Ei, Deus de poder, aquele que faz o impossível, aquele que faz o impossível se você crer. Nessa noite, eu declaro que haja essa fé no seu coração. A fé é a certeza de coisas maiores que virão, que se você crer, virão. Eu creio, você crê? E independente da nossa crença, ou da nossa pequena fé, Deus é aquele que fará a sua soberana vontade. Aleluia. Eu creio. Você crê? Vamos orar? Pai, toma cada casa, cada lar, cada família em tuas mãos. Que essa palavra gere ainda mais fé no nosso coração, na tua igreja. Que o teu povo seja levantado de uma maneira poderosa, que possamos romper em fé, no sobrenatural. Eu creio e eu declaro essa liberação dessa palavra de fé nessa noite. Ó Senhor, faz um milagre que o homem não pode fazer, mas a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Nós cremos. O Senhor tem nos dado a chave de Davi. A porta que nós abrimos, ninguém pode fechar. Com a tua ajuda, com o teu favor, segundo a tua vontade. Tu és soberano, tu és poderoso. Age, Senhor, age no sobrenatural e faz o impossível. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém? Fique com Deus, uma boa noite.
compartilhe ainda esse link com outras pessoas, que eles sejam abençoados também através dessa palavra. Se você chegou agora no fim ou na metade da palavra, volte, ouça essa palavra, ouça mais vezes, né? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.